diminuindo a intensidade da luz só para que nós nos recolha mais. Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos em seu nome. Vós que disseste um ou mais em seu nome, ele estaria presente. Vamos abrir o nosso coração e sentir a presença de Deus no nosso meio e entregar esse motivo da nossa vinda na casa de Sebastião Marte, para que possamos sair com o que viemos pedir. Pai querido, imensamente agradecido por esta oportunidade. Nos recolha, Senhor, em vossas bênçãos, no seu abraço fraterno, nos dando força para essa caminhada que precisamos. Somos sabedores da vossa infinita misericórdia. Nos abençoe sempre. E assim, Pai querido, estamos rogando a permissão aos benfeitores da casa de Sebastião Marte e, sobretudo, de Deus, nosso Pai, para darmos início às nossas atividades à noite, dando graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, encarnados e, naturalmente, os irmãos desencarnados, os mentores espirituais que aqui se encontram, os nossos guias ou anjos da guarda que nos acompanham naturalmente para nos proteger. Meus irmãos, na noite de hoje, quem está falando sobre esse conteúdo, o suicídio e a loucura, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que trata das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo maior de o Evangelho segundo o Espiritismo. São 31 itens. E nós estamos hoje neste que trata do suicídio e da loucura. Suicídio não é preciso uma definição, porque nós sabemos. E a loucura também, tem até aí um provérbio que é dito, pelo menos lá na minha cidade do Oeste Baiano, é dito que de médico e louco todos temos um pouco. Porque volta e meia nós estamos a receitar algum medicamento para alguém. Ou é um chá, ou é um unguento, um emplastro, alguma coisa do nível. E a loucura, há momentos em que nós, sem a vigilância devida, estamos a falar coisas que depois a gente pensa, meu Deus, por que eu falei aquela frase naquele momento para aquela pessoa? Isso é porque temos que estar em vigilância constante. Daí a recomendação de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque na nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, que cultuamos ainda muito agressividade, muita intolerância, preconceitos, é necessário estarmos bastante atentos com a palavra que vamos dizer, com o olhar que vamos dirigir às pessoas, porque pelo olhar nós podemos abraçar as criaturas ou repreendê-las ao mesmo tempo, porque há olhares acusadores, há olhares de dureza, há olhares que induz a criatura a se sentirem constrangidas, diminuídas. E a gente pensa, como a gente pode fazer isso pelo olhar? É só nós observarmos as nossas atitudes íntimas. Muitas vezes a palavra não sai da nossa boca, mas a emoção, o sentimento, ele flui do nosso olhar. Então, envolvamos a tudo e todos em um olhar de tolerância, de mansuetude, apesar de ainda estarmos longe da mansidão citada por Jesus. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E o começo, sobre o suicídio e a loucura, é o item 14. Vai do item 14 até o item 17. Mas não se preocupem, porque nós não vamos lê-los, até porque, se for somente para a gente ler, todos nós, cada um sabe ler muito bem, meu Deus.
Cada um de nós sabe ler e, portanto, cada um lê melhor no seu nível de tempo, de entendimento, repetidas vezes. Mas fizemos questão de grafar aqui o que está no item 14, ali no início. Kardec diz: a calma e a resignação com que a gente enfrenta as dificuldades da vida, as vicissitudes, que são as mudanças. Então, e mudança para nós sempre é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de inquietude. A gente nem sabe o que é que significa vicissitude, mas vicissitude significa exatamente isso, mudança. Alguém está numa condição social X e, por um acréscimo da misericórdia divina, ela pode melhorar essa condição, ou por desleixo da própria criatura, ela pode descer muito a sua condição. Ou talvez porque ela própria já tenha, na sua programação, que foi feita anteriormente, antes de estar aqui, os irmãos, quem tem assistido às palestras aqui na casa, terças e sextas-feiras, já deve ter ouvido aquele assunto, causas anteriores das aflições, bem como as causas atuais. Então, essa calma e a resignação, e quando a pessoa tem aquela confiança, aquela fé no futuro, de que tudo vai passar, é isso que Kardec diz. Então, essas pessoas, diante de todas essas vicissitudes e dores e sofrimentos e pesares, ela tem aquela noção exata de que tudo passa. Daí ela encontra a serenidade. E é essa serenidade que vai preservar a mente, o cérebro, de tumultos, porque daí se originam as loucuras. Muitas vezes a pessoa tem uma perda muito grande, perda de uma pessoa, é abandonado pela família, e a pessoa não resiste e sucumbe. Senão fica louca e, desta forma, entra numa, digamos, numa temperatura emocional diferenciada, chamada depressão, que no Evangelho trata desse assunto da depressão como sendo a melancolia. Está lá nas instruções dos Espíritos, logo mais à frente. Adiantamos aqui porque cabe nesse momento aqui. Então imaginemos nós, alguém que possui uma grande fortuna e de repente se vê, apesar de todo o cuidado, de ser uma pessoa que administra bem os seus recursos, de repente se vê sem nada. Então isso pode causar um transtorno que leve essa pessoa a ter uma mente destrambelhada e aí passar a ser considerado como uma pessoa que perdeu a razão. E em perdendo a razão, aí a pessoa fica entregue, muitas vezes, ao desânimo, aos tormentos. Esses tormentos que muitas vezes nós escolhemos passar por eles, que neste mesmo capítulo trata dos tormentos voluntários, que são aqueles que nós criamos para nós mesmos, seja por que razão for. E aí, quando ocorre as diferenciações, segundo essas nossas escolhas, e a nossa vida que estava boa, mas a gente estava reclamando porque estava boa, a gente queria melhorar, e não tomamos determinadas precauções, e de repente a vida fica pior. E o que fazemos? Acusamos a divindade. Deus não me ama, Deus não existe. Eu acreditava em Deus, agora não acredito mais. Olha, se a gente diz que acreditava em Deus e agora não acredita mais, é porque na verdade a gente nunca acreditou. O que também é muito difícil,
Porque Deus, o registro divino está dentro de cada um de nós, na nossa consciência. Os grandes gênios da pintura deixaram as suas assinaturas nas suas obras de arte, sejam em telas, sejam em livros, em esculturas, são conhecidas. Deus, ao nos criar, nos deixou também o seu autógrafo. E esse autógrafo está dentro de cada um de nós. Allan Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? No livro dos Espíritos. É a questão 621. E a resposta da espiritualidade superior, na consciência. Então, na consciência, tem todos os registros do que é certo, do que é bom. Tudo está dentro de nós. A nossa cura está aqui dentro. A nossa fé está dentro de nós. Mas vem Jesus, que é o guia e o modelo da humanidade, para nos advertir, para nos ensinar de novo, para nos ensinar através do exemplo. Porque Jesus não é palavra, ele falou muito pouco. E vários dos seus apóstolos, os 4 evangelhos que conhecemos, nós vamos ver que muda de um para outro pouca coisa. Porque Jesus falou pouco, mas o evangelho dos feitos é muito maior. Então, meus irmãos, Jesus vem falar que a vida, onde nós achávamos que o nada imperava, ele vem dizer que nós temos um Pai que é todo amor e misericórdia, que é bondade, que é ternura. E ele, como filho de Deus, como sendo irmão nosso, ele nos conclama a buscá-lo nos momentos de aflições, quando estivermos sobrecarregados. É por isso que ele nos faz esse convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Porque o meu jugo é leve e suave o meu fardo, ou o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Jesus é leve. Quem tem Jesus é leve. Quem tem Jesus não condena, não desorienta, não briga, não recrimina, não julga, embora façamos isso o tempo inteiro. Mas estamos aprendendo. O tempo é agora. Então, o Evangelho de Jesus vem tratar disso. Porque quando nós colocamos toda a nossa esperança, todas as nossas energias para a vida presente, materializada nos bens, nos recursos, no status social, nos diplomas, nas honrarias do mundo, meus irmãos, tudo fica muito pesado, tudo fica muito difícil, porque o corpo ágil com que entrávamos aqui no ano de 1979, na casa de Sebastião Marte, o corpo já não é o mesmo. Porém, o espírito, somos o espírito. Estamos nessa veste de carne. O espírito tem sofrido algumas transformações através desses exercícios de paciência que sempre exigimos do próximo quando estamos aqui a falar, sem ter um exemplo próprio de evolução, de trabalho, de honradez. Ainda estamos muito distantes, porém, estamos a caminho. Emmanuel não diz que uma jornada de 1000 quilômetros começa do primeiro passo? E é verdade. Nós estamos a caminho.
Não chegamos lá ainda, mas estamos indo. Então, a recomendação, a calma, a resignação, a confiança no futuro, porque o corpo jovem, com o passar do tempo, ele vai envelhecendo, é uma máquina que a divindade empresta-nos para que possamos evoluir, porque somos filhos de Deus, todos nós. Os espíritas e os não espíritas, os que acreditam em Deus e os que blasfemam, os que são honestos e os que vivem enganando, surrupiando, roubando, todos somos filhos de Deus. Todos estamos tendo oportunidades de renovação, de melhoria. Então, meus amigos, nós vamos ver que tudo passa, que as fatalidades da vida, na verdade, se existe fatalidade, é porque nós escolhemos a fatalidade. Deus não nos criou para a fatalidade, para a morte, para o desespero, para o desânimo. Deus nos criou para a vida imortal, para a vida eterna. E vez que outra mergulhamos na carne para aprender. E basicamente estamos aqui vivenciando as mesmas oportunidades que já tivemos em outro tempo. Reencontramos amigos, topamos com aqueles a quem prejudicamos, e esses nós consideramos, no dito popular, aquele ali, o nosso santo não cruza com o outro. Olha, os anjos da guarda se dão bem, todos eles. Quem não se dá bem um com o outro somos nós mesmos, não é o nosso anjo da guarda. Veja como nós estamos ainda um tanto viciados no nosso pensamento, no nosso entendimento. Então entendamos que os anjos, os espíritos superiores, eles se dão muito bem. Muitas vezes trocam ideias entre eles. O que faremos para que os nossos pupilos se desarmem? Temos recebido ultimamente informações de que devemos orar uns pelos outros. Nós estamos vivenciando por esse período, no planeta inteiro, nesse momento de passagem, de mudança, e isso começa lá com o advento do Espiritismo, há quase 200 anos, e estamos nesse processo aí de mudança, de um planeta de provas e de expiações para um planeta de regeneração. Não sabemos precisar o tempo. Então, aqui somos todos, é um grupo muito heterogêneo. Pessoas que nos ouvem com paciência, têm tantas virtudes. Mas nós estamos aqui tendo esse exercício. E falar para os outros não significa evolução, significa necessidade. Porque enquanto falamos para os irmãos, nós próprios estamos a nos ouvir. Nós tivemos que estudar várias e várias vezes esses itens que trata exatamente da loucura e do suicídio. E sabemos que o suicídio traz grandes dores, grandes sofrimentos. Porque se nós estamos aqui achando que as coisas estão difíceis e quisermos evadir da vida, sair daqui de fininho, eu não vou suportar isso, eu vou cair fora. Porque se eu não tenho nenhuma religião, se eu sou materialista, se eu acredito que a vida é só esta e que tudo se acaba com o corpo, como algumas filosofias pregam, então por que eu vou sofrer tanto? Há culturas assim que dizem que nada existe. Tem aí alguns países que já tem um suicídio assistido. Meus amigos e meus irmãos, no item 17, trata Kardec falando que a própria doutrina espírita, o espiritismo nos faculta
ouvirmos dos próprios espíritos que passaram pela experiência do suicídio. E nós fomos lá no livro, que é uma obra básica, a 4ª obra básica, O Céu e o Inferno, para ver a história de uma história muito interessante. É um caso assim terrível, porque é um suicídio, mas essa pessoa, Kardec fez questão de evocar esse espírito, porque o nome é Felician, está lá nos registros, os suicidas. Kardec diz, era um homem rico, instruído, poeta de espírito, possuidor de um caráter são, quer dizer, de um bom caráter, obsequioso, quer dizer, uma pessoa que prestava muitos favores, obséquios, uma pessoa gentil e amável e de perfeita honradez. Então, são muitos atributos, muitas qualidades para uma criatura que estava encarnada. Perdendo a fortuna e não conseguindo reaver os seus bens, porque ele havia feito muitas aplicações e tinha sido resultado num fracasso, e ele não conseguindo mais, já numa idade muito avançada, ele se deixou levar pelo desânimo e acabou se enforcando no seu quarto de dormir. E ali era o ano de 1864, dezembro de 1864. 4 meses após o suicídio, Kardec, que privava de uma intimidade e amizade com aquele gentil homem, ele estimava muito, gostava muito dele, e por gratidão também, porque ele recebera muitos favores dessa pessoa, ele fez uma evocação de alma para alma, e pediu aos mentores que fosse permitida. E o espírito compareceu. E comparecendo, ele ressaltou da sua, digamos, da sua decepção que ele tinha tido aqui na Terra e que do outro lado da vida estava pior. Mas ele falava de uma forma poética, como se estivesse sem fazer nenhuma menção à forma pela qual ele tinha ido para o outro lado da vida. E Kardec, consultando o guia espiritual da médium, que era naquele momento a pessoa que havia recebido a mensagem, ele pergunta se é ele de fato, porque ele não tinha feito nenhuma alusão. E o benfeitor espiritual disse que era ele mesmo, é porque ele estava um tanto constrangido em dizer, porque ele tinha sido evocado para dizer qual a sua situação. E Kardec faz uma pergunta direta para ele sobre a questão do suicídio. E ele diretamente responde que sim, ele tinha sofrido muito mais depois da passagem, porque ele estava ali acuado com aqueles espíritos perversos que o chamavam de covarde. E, na realidade, ele dizia ter sido mesmo covarde moral, porque ele não aguentara a situação em que ele vivera. E ali, Kardec, perguntando, agradecendo aos favores que tinha recebido, pergunta qual a forma que ele poderia ajudar. E ele pediu, olha, dizem-me por aqui que a única maneira de se ter um alívio é através da prece, é através das orações. Então, ore por mim. E aí, esse diálogo fecha. Ele realmente, porque depois o Kardec fala para ele que o que ele havia escolhido não era porque a divindade não tinha, porque ele não tinha religião, mas ele não era ateu. Ele nem era religioso e nem era ateu. Digamos que ele não prestasse muita atenção nessa questão da vida após a morte. Porém, não era ateu. Mas naquele momento ele começa a dizer alguma coisa e o Kardec, através ali
falando com ele através da médium, ele vai dizer que tudo o que estava acontecendo, ele era o próprio responsável. E ele reconheceu e disse que era a 4ª vez que ele tinha uma oportunidade de reencarnação e estava saindo da vida física do mesmo modo, pelo suicídio. A 4ª vez. E ele estava muito, lamentavelmente preocupado, porque de uma outra vez ele já sabia que viria com as mesmas dificuldades. E ali onde ele recebe, através de Kardec, uma injeção de ânimo, de bom ânimo, de fé, de confiança, que quando ele voltasse, por certo, ele estaria protegido contra ele próprio. Aí, meus irmãos, essa história é muito emocionante de vermos, e são várias as histórias. E na literatura espírita tem um livro que o Chico recomendava como sendo um antídoto contra o suicídio. O livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Então, nós ficamos por aqui, desejando a todos muita paz, muita luz, bom ânimo, esperança, confiança na misericórdia divina, porque todos nós somos filhos de Deus e Deus socorre-nos a todos com as bênçãos da vida, da saúde, do conforto espiritual através da prece e da esperança. Muita paz. Queridos irmãos, neste momento, com o coração ligado à espiritualidade amiga que aqui se encontra, já sabendo que o passe é uma transfusão de energias positivas, de perispírito para perispírito, de alma para alma, com apoio espiritual que cada um de nós já possui. Nós vamos à prece bonita que a Nilda fala. É a prece de José Silvério Horta, pela mediunidade, luz do nosso querido Chico Xavier. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasséus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os pecados tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos ensinamentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.